Bom, amigos do canal Ricardo Coração de Leão, sejam todos bem-vindos. Segundou, família. Olha, segunda-feira, hoje é 29 de setembro. Gente, hoje é 29 de setembro, meus amigos. Vamos falar no vídeo de hoje um pouco mais sobre o que foi essa vitória do Clube do Remo. Vitória essa maiúscula, vitória essa que tem que haver umas correções ali, mas vitória essas que não deixou de espírito renovado para seguir os trabalhos aí e seguir acreditando no nosso querido Clube do Remo. Bom, já peço a você que não esqueça, curte, compartilha, deixa teu like, se inscreva no canal, não esqueça de hypar. Não esqueça de deixar teu comentário, acione o sininho para chegar primeiro para você a notificação de que a gente está lançando vídeo novo no canal aí. Bom, gente, deixa eu me ajeitar aqui que eu tô meio balançando aqui a cadeira. Gente, exatamente hoje fazem um ano que o Clube do Remo conquistava o acesso à Série B, com gol do Ítalo, cruzamento e assistência ali numa arrancada do Raimar. Passagem de bola para o nosso querido Jadson aí, que está um pouco abaixo do que vinha jogando, mas é entendível. Eu espero que o Clube do Remo saiba trabalhar o Jadson nesse momento dele. Cruzava para o Ítalo fazer o gol. O Ítalo hoje que nem sei por onde anda, né? Ele não classificou, ele estava no ABC, né? O ABC acabou caindo. Aí fazer o gol do Clube do Remo 1-0 sobre a equipe do Ricardo Catalá lá. Gente. Eu, sendo sincero para vocês, eu não contava que hoje eu pudesse estar aqui falando para vocês que o Clube do Remo, com 42 pontos, graças àquele gol de acesso, disputando uma Série B que desde 2021 não disputava há cerca de 4 anos, né? E a gente podendo estar assim aspirando pretensões maiores nessa competição, faltando 9 rodadas para acabar. E a gente está podendo assim dizer, olha, ainda estamos vivos dentro da competição. Basta uma questão de ajuste para a gente poder ganhar essas 7 partidas que faltam de vitória, fazer 21 pontos, somado com esses 42 que temos, chegar a 63 pontos e assim pleitear a Série A. E eu não diria a vocês isso quando o Clube do Remo classificava contra a equipe lá do Ricardo Catalá, naquele jogo lá. Onde nós tínhamos ali 45 mil pessoas ali, ou mais, né? Mais de 45 mil pessoas, diante de um bom público. Combinado e comparado com o público de ontem, que foram cerca de 14 mil pessoas, a gente cabe a reflexão, né, gente? Onde a gente chegou e o que a gente pleiteia e como a gente pleiteia, né? Claro, houve muitos erros nessa trajetória até aqui, de um bom jogo do Clube do Remo. Acho que a maior goleada que ele deu dentro dessa temporada, desse campeonato, né? Acho que a última vitória do Clube do Remo com 4 gols foi contra o Gás, se vocês lembram bem, na Copa Verde, né? Contra o Gás na Copa Verde. Foi na Copa Verde contra o Gás. E aí o Clube do Remo ontem, com uma apresentação retornando àquela transição rápida e a efetividade. Claro, tivemos outras 2 oportunidades que poderíamos ter tido melhor sorte se o poder de decisão dos nossos atletas fosse melhor, né? E aí nós chegamos aos 4 gols ali naquelas transições, esperando o adversário e saindo na boa. Os números, se você pegar os números, eles, claro, não vão refletir ao que foi o jogo, né, gente? Porque foram 72% de posse de bola do adversário, contra 28% do Clube do Remo, chutes, grandes defesas do goleiro, foram 2 defesas do Marcelo Rangel e 2 defesas do goleiro adversário também, né? Chutes a gol, tivemos aí 24 do adversário contra 11 do Clube do Remo, podendo ser desses 11 aí cerca de 7 chutes do Clube do Remo a gol mesmo para a defesa do goleiro e 5 chutes do adversário. O restante foi fora, tanto que foram 10 chutes próximo à área do Clube do Remo contra 2 chutes do Clube do Remo próximo à área, né? Então o Clube do Remo foi melhor proveitoso nas situações que ele pôde aceitar, até pelo passe, né? Olha o passe. Foram 155 passes certos do Clube do Remo contra 467. Porém, é aquele passe falso, que o adversário fica jogando só no setor defensivo, aproximando da meia, e como o Clube do Remo marcava no bloco médio alto, o Clube do Remo soube aproveitar as dinâmicas, principalmente com a situação
de mudança de jogo do Caio Vinícius, né? Que foi um dos grandes destaques, eu diria assim, nesse jogo de ontem. Ele participou do gol contra, ele participa ali, né? Se ele não tivesse, o zagueiro não ia se agoniar. Ele participa também das transições rápidas da Azulina, inclusive ele dá assistência pro gol do Nico, tá? Ele participa do quarto gol, onde ele faz o gol, inclusive naquela hora eu estava assistindo pelo Desimpedidos, eu acho que todo mundo que assistiu pelo Desimpedido passou pela situação que eu passei, da senhora Tim, né, lançando um comercial bem no meio. Eu não vi o gol, quando eu vi já estava na comemoração, porque foi um comercial, aqueles comerciais chatos e rápidos que passam, né? E eu acabei assistindo só depois, né, gente? Fiquei feliz da vida mesmo assim, né? Então, e ele participa, ele larga a marcação do jogador do CRB. Na hora que o jogador do CRB sai sozinho, ele tenta fazer uma marcação de linha burra ali e acaba que ele abandona aquela marcação. Não pode acontecer aquilo, é mais uma das dinâmicas que tem que ser corrigida. Como o treinador falou para nós, né, gente? O clube do Remo tá ali, aquela situação estava dentro dos atletas, faltava alguém que mudasse a dinâmica. Mudaram-se as dinâmicas, inclusive com a estreia do Jorge, tá? A saída do Natan, que ainda a gente vai ver qual é a situação dele, né? Como inclusive o clube do Remo ontem não levou nem o Pedro Costa, deixou só o Marcelinho e Marcelinho mesmo. O Marcelinho foi bem nesse jogo, né? Quando perguntado, acho que foi o Xavi Remista que perguntou, acho que não foi ele, essa pergunta foi pertinente, né? Sobre os jogadores não terem cansado no jogo. Aí nós voltamos à situação da dinâmica tática. Porque ontem o clube do Remo fez uma boa dinâmica tática. Ele pode não ter sido técnico, digamos, de absorver rapidamente as intenções do treinador. Porém, quando vem as mudanças também, porque o clube do Remo inicia ali numa espécie de um 3-4-3, com variedades, com uma espécie de um 5-4-1, sendo colocado entre os zagueiros o Luan Martins para uma melhor saída, né? O Luan que falou que nós vamos ganhar o próximo jogo e eu acredito nisso, tá? Uma melhor saída, e depois com a saída do Luan, o clube do Remo entra com o Natan e dá uma melhor dinâmica na marcação, já que não era necessário uma saída de 3 zagueiros ali, né? Com o apoio do Luan, mas tinha mais aquela dinâmica de 3+1, que é como ele gosta, e as saídas espetadas dos laterais, né? O Jorge parou de subir tanto, porém o Marcelinho continuou fazendo aquela dinâmica com o Diogo Hernandes, que foi excelente. Os dois pontas extremos do clube do Remo ontem foram bons demais. Provavelmente destaque ao 33, aí o nosso querido Diogo Hernandes, né, que jogou bastante ontem, fez gol, foi coroado. O Nico Ferreira também fez gol, o próprio Caio Vinícius também fez gol, né? Fez muito bem a dinâmica, tá? Algumas peças que rotacionaram abaixo, umas substituições também que não foram assim, mas ele falou dessa situação. Se vocês pegarem, que ele responde ao Chaves, ele diz assim, ó, se fosse questão física, como é que agora eu tive 2 treinamentos, o que ia mudar? Então não mudou, mudou o posicionamento dos jogadores e eles não correrem errado. Tanto que se você pegar a dinâmica de Klaus e Reinaldo, eles fizeram 32 ações no jogo. Marcelinho fez 40 e o Jorge fez 42. O próprio Caio Vinícius, que fazia muitas ações, já veio parecer com 70 e poucas ações no jogo, ontem fez 27. Então você começa a distribuir as ações por setores e os jogadores passam a não correr mais errado, não participarem de lances à toa, e estarem nas deles e conseguir cumprir, e com isso não se exaurir tanto, né? Apesar do clube do Remo ter sofrido um bombardeio aéreo, foram 15 escanteios, né, do adversário contra apenas 2 do clube do Remo, mas que não surtiram efeito. Teve bolas alçadas ali que o clube do Remo poderia ter tido melhor atenção, né? Mas são correções que vêm durante o jogo. Então com isso o treinador fecha a dinâmica daquilo, que se você coloca o time e posta ele para correr errado, os jogadores não vão assimilar e vão acabar se exaurindo muito mais rapidamente, né? Como a gente viu em determinadas dinâmicas passadas aí. Bom, gente, foi um bom jogo, como eu falei a vocês ao início. Nenhum de nós, remistas aqui, eu acho que nem o mais esperançoso imaginaria que o clube do Remo estaria aqui com 42 pontos, ali já pleiteando a sua permanência, porém olhando que está a 5 pontos do primeiro, do quarto colocado, que é o Novo... Não, eu estou empatado, o Novo Horizontino está com 47 e o...
O Novo Horizontino tá com 47, tá? E tem outro com 47 aqui também que eu perdi agora aqui para vocês. O Curitiba, né? Então, o quarto colocado e o quinto estão com 47. Jogos esses que a gente ainda vai ter confrontos direto com o próprio Cuiabá, como ter com a Chapecoense. Então, possibilidades tem ainda da gente galgar o nosso caminho. Como eu falei para vocês, eram 8 jogos, né? Agora, para o Clube do Remo conquistar 8 vitórias, agora são 7, 21 pontos. Estamos com 42, podendo chegar a 63 pontos. Ainda ter 2 jogos aí de lambuja. Gente, possibilidades há. Como eu falei para vocês no início do vídeo, nenhum do mais fervoroso azulino acho que acreditaria que o Clube do Remo hoje estaria tão bem no campeonato. E claro, momentaneamente, daquilo que ocorreu e os erros que ocorreram aí durante digamos, a saída do Daniel Paulista e as outras transições e as outras transformações. E hoje nós vemos o Clube do Remo transicionar fortalecidamente e poder, assim, conquistar uma grande vitória dentro de casa, que reanima a equipe, reanima a torcida. E quem sabe no próximo jogo, com uma vitória fora de casa, diante da equipe do Operário, o Clube do Remo possa ter um público muito melhor do que teve hoje. Mas é isso, questão de trabalho, até porque o Clube do Remo vai jogar no dia de domingo, né? Esse jogo terá uma semana boa para treinar aí, uma semana longa, tá? A depender da logística que dia vai sair para treinar até lá também, porque praticamente atravessar metade do país para jogar aí contra a equipe do Operário, tá, gente? Bom, mas digam aí o que vocês acharam. Vocês esperavam isso há cerca de um ano atrás aí? Olhar para o Clube do Remo e poder dizer, pelo menos lutamos e estamos lutando aí na parte de cima da tabela, né? Apenas uma rodada nós ficamos ali fora dos 10 primeiros colocados. Vão dizendo aí o que vocês acham, né, gente? A gente mantém as esperanças acesas, esperança de acesso sempre, e aí acreditar no trabalho do treinador, nova dinâmica, novas performances e novas transformações. Mas diga aí, Azulino e Azulina, o que vocês acharam? Foi um bom jogo? Vocês estão felizes da vida, com certeza. É muito bom iniciar uma semana com a vitória do Clube do Remo. Valeu, forte abraço, fiquem em paz, Deus abençoe a nós todos. Estamos seguindo em frente, gente. O nosso querido Leão Azul Paraense. Valeu!